Não houve aqui nenhuma medida nova anunciada pelo Primeiro-Ministro, de resto, em termos também de pagamentos, nada de novo. Portanto, a tempestade aconteceu há cerca de 20 dias, começaram a ser feitos pagamentos há poucos dias, mas o Primeiro-Ministro nem sequer trouxe aqui o nome do novo Ministro da Administração Interna para o debate. O que vimos foi um Primeiro-Ministro fazer uma defesa férrea daquilo que foi a atuação do Governo no terreno, porque esse também foi o ponto de partida de todos os partidos no ataque àquilo que era a tarefa do Estado em proteger as populações e em apontar falhas àquilo que foi a presença do Governo e das estruturas ligadas ao Estado na salvaguarda daquilo que é o bem-estar das populações. E aqui Luís Montenegro usou a oratória e a retórica que tem por ser um tribuno com enorme experiência parlamentar para proteger ao máximo o Governo. O que é que senti que falhou aqui em termos de informação acrescida? De facto, há aqui uma questão essencial que é manter o tabu sobre o novo ou nova Ministra... O novo titular da pasta. O novo titular da pasta da Administração Interna, assim. mas já se percebeu também que há aqui encontros de agenda necessários entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro que também, de alguma forma, inviabilizam essa divulgação. Falamos de dois presidentes, também temos aqui esta questão. O próprio também... Não, e a questão é que formalmente tem que apresentar ao Presidente da República em exercício. E ele, estando fora, há aqui esta questão de... Ele fez questão de sublinhar na resposta ao José Luís Carneiro, não deixará de divulgar primeiro o nome ao Presidente e só depois é que o tornará público. Mas senti que faltaram detalhes, por exemplo, em relação àquilo que é o famoso PTRR. Plano Marshall. Falou-se aqui dos também 3 eixos que irá concentrar, que será uma resposta imediata, um levantamento sobre aquilo que são as necessidades de reforço de soberania e de resiliência das infraestruturas, mas há também muito pouca informação sobre como é que isso vai ser feito, de que forma, com que financiamento. Arrisco-me a dizer que podemos ter novamente amanhã, depois de um Conselho de Ministros, mais um novo PowerPoint com ideias vagas e pouca informação substancial. Em relação à questão do orçamento retificativo, e aqui um Primeiro-Ministro muito cauteloso, muito na retranca, do Partido Socialista, a perceber que tem ainda alguma margem orçamental que lhe permite acomodar a resposta inicial a esta crise. É normal, é compreensível, até porque muitas das medidas e dos tais 3.500 milhões que Montenegro sinalizou são sobretudo garantias, não vão diretamente, não têm impacto orçamental direto e há aqui uma margem de manobra na medida em que Bruxelas já disse que vai permitir uma contabilização que não impacte nas regras orçamentais comunitárias. Nessa medida foi aqui todo um debate muito cauteloso, houve um momento mais intenso na resposta ao líder do Chega, em que vimos também talvez um presidente do Chega, André Ventura, mais desgastado do que é habitual e com maior dificuldade em se fazer afirmar. Rui, foi o momento mais aceso, logo de início, entre Luís Montenegro e André Ventura, e foi de facto André Ventura quem questionou o Primeiro-Ministro sobre o novo Ministro da Administração Interna. A questão é, quem é que deve ser, não em termos de nome, porque isso depois podemos adaptar vários, mas em termos de personalidade e em termos de características, qual é o MAI de que nós precisamos agora, ou de que o Governo, o Partido precisa agora, o país? Deixa-me dizer sobre o debate que provavelmente o país neste momento não está tão bem, ou a luta, o combate ao que aconteceu com estas desgraças recentes, não está tão bem quanto o Primeiro-Ministro defendeu hoje no Parlamento. Sentiste aqui uma realidade paralela? Mas também não é tão mau quanto, por exemplo, o líder do Chega fez querer. Há uma coisa que parece-me ficou evidente, é que há um arrufo, se não uma zanga, entre o Governo e o Chega. Podemos perguntar então, mas são 2 partidos diferentes. Sim, mas o Governo, por exemplo, nas leis da imigração e da nacionalidade, andou a marchar um pouco ao ritmo do tambor do Chega. Parece-me que isso acabou, embora, dia 20, vai ao Parlamento para ser discutido um projeto de lei sobre a utilização de armas pelas forças de segurança, chamado Tirar a Matar-se, em caso de necessidade, em que o projeto do PSD tem o título igualzinho ao projeto do Chega, e foi o Chega que levou este assunto. Portanto, pode ser que esta zanga não seja definitiva, mas houve ali... Há uma certa altura em que eu acho que o Primeiro-Ministro tinha mágoa do que estava a dizer, porque ele disse a André Ventura que anda desnorteado desde o resultado eleitoral das presidências. Anda completamente. Não encontrou ainda, tem que se reinventar e ainda não encontrou o caminho. Há uma determinada altura em que ele disse: se quer ser alguém,
se quer ser levado a sério, se quer vir a ser considerado um Primeiro-Ministro também parceiro, percebeu isto. ele disse isso ao líder do Chega, quase com pena, quase como dizendo, assim se continuar dessa forma radical, não há grande possibilidade de entendimento. De um dia ver... Há outra coisa que também acho que sai daqui, é a capacidade que o líder do PS teve de fazer propostas, nomeadamente como... O orçamento retificativo. A Diana já disse, o orçamento retificativo, dizer não é por nós que vai haver uma crise. Perderam-se ali quando começaram a discutir qual deles sabia mais sobre a legislação da proteção civil, Sim. mas pronto, é das coisas. Quanto ao mar, resumo, sim. eu diria que da atividade do Governo é para a semana, é esfregar as mãos porque é para a semana, porque o Primeiro-Ministro adiou tudo novamente para a semana. Para a semana vamos saber pormenores melhores, mais completos sobre o PT-PRR, não é? O Nacional, o Plano Marshall, chamamos-lhe assim, Isso. que é uma expressão interessante. Para a semana também vamos saber o nome Do novo ministro. do novo ministro. Ou ministra, não sabemos. Mesmo com o Presidente da República a fazer aquela viagem de despedida nas arenas espanholas, mesmo assim podia ter muito bem combinado e portanto, Mas, se depois calhar, estava uma Luís nota, Montenegro depois estava uma ainda não nota em tinha- Belém. Mas, se calhar, Luís fica para a Montenegro ainda não semana. tinha esse Portanto, nome. muitas dessas questões que hoje estamos a fazer Estão terão resposta para a adiadas, semana. exatamente. Rita, como o Rui não me traçou o perfil do ministro que nós, ou que o país precisa, pergunto-te a ti qual é o perfil... Precisa de um trator, eu já outra vez disse. De que também tem que ver com a agricultura, foi muito Claro, afetada claro. com esta intempérie. Pergunto-te qual é o perfil de que o país precisa para de facto ajudar ou pelo menos tomar as rédeas numa primeira fase destas catástrofes. Parece-te que o país estava preparado para isto? Eu acho que neste momento é olhar para Maria Lúcia Amaral e pensar no perfil contrário. É relativamente simples. Acho que nós falámos aqui disto, que há sempre aquele erro de... E este governo cometeu alguns desse ponto de vista, que é privilegiar o ponto de vista técnico, o conhecimento jurídico, enfim... Para isso servem as equipas também, não é? Todo um número de características que depois, quando se chega à mesa de um Conselho de Ministros em que é preciso autoridade política, aquilo não serve de muito. E na administração interna, por maioria de razão, é uma área onde é precisa essa autoridade política reforçada. Tem que ser alguém que tenha uma voz que tenha peso junto ao Primeiro-Ministro, que tenha capacidade de se articular também com o poder local. Não basta ter excelentes conhecimentos técnicos. A experiência já nos mostrou até que nem com todo o arcabouço político isso às vezes é suficiente para superar um cargo como o de administração interna. Que é uma das pastas mais difíceis do Executivo. Exato. Portanto, acho que essa característica da capacidade política tem de estar lá. Agora, essa área, de facto, e o facto de o Primeiro-Ministro avançar para este debate quinzenal, que já é a terceira tentativa de debate quinzenal, não é? A primeira vez que foi marcado. A primeira vez que foi marcado ainda havia Ministra da Administração Interna. Na noite anterior deixou de haver, foi adiado 2 vezes, ainda assim não temos Ministro da Administração Interna. Era uma expectativa que todos tínhamos para hoje, não é? Na realidade. Sim, também não se esperava, acho eu, que o Primeiro-Ministro fosse dizer no debate quinzenal quem é que era... Não seria uma cartada interessante. Quem é que era o sucessor de Maria Lúcia Amaral. No entanto, ao ir para um debate quinzenal depois de uma crise destas, sem esse... que nós também já chamámos muitas vezes de para-raios, não é? Alguém que, no fundo, desvia o foco das atenções e onde atinge o raio do Primeiro-Ministro. Os ministros, muitas vezes, nestas questões mais críticas, acabam por servir para isso mesmo. O que aconteceu aqui hoje foi que Luís Montenegro, que pareceu muito mais crispado e muito mais na tentativa absoluta de mostrar, como a Diana dizia, que cumpriu tudo e mais alguma coisa no socorro às populações. A verdade é que esteve muito crispado e que isto já lhe vai diretamente à pele. Deixou de haver ali um para-raios, almofada ou airbag, o que lhe queiram chamar, mas tudo o que acontece a partir de agora e relativamente a estas catástrofes, que foram 2 sucessivas, os ventos e as cheias, e Luís Montenegro está... A responsabilidade do Primeiro-Ministro. É direta. A responsabilidade já cai Aliás, diretamente em cima do e Primeiro-Ministro. houve essa questão também, por causa das mortes, que de resto o Chega fez associar a essa responsabilidade do O Primeiro-Ministro. atual MAI é o Primeiro-Ministro, não é? Exatamente, As competências exatamente. estão conscientes as Paulo competências. Núncio disse isso, aliás, no debate. Exatamente. O mais está presente é o Exatamente. Primeiro-Ministro. A mim parece-me que a tática de Luís Montenegro, e sabendo que iria ser o debate quinzenal pós a crise das tempestades, iria ser um debate em que
iria ser muito agressivo para o governo e para o primeiro-ministro. Parece-me que a tática foi uma tática de contenção. Daí, como a Diana referiu e bem, não trouxe nada de novo, porque quanto mais novidade, mais há para escrutinar. E, portanto, apresentou-se como um primeiro-ministro que traz a bomboca, é o tal Plano Marshall, o PTRR. Não trouxe nada de novo, não trouxe números, não houve novidade, não havia muito por onde pegar. Por um lado, teve uma coisa boa, que é como estes debates quinzenais foram constantemente adiados, não levou o ativo tóxico, que foi a ex-ministra da Administração Interna, mas, por outro lado, também não surgiu com ninguém novo para mostrar... Não teve ali sangue novo. Não teve um para-raio. Exatamente. Aquilo que o Primeiro-Ministro também vai fazer foi que não vai prolongar, ou o Governo não vai prolongar esta declaração de calamidade nos concelhos afetados. Isso vai dificultar a vida a estas regiões e a estes autarcas concretamente no auxílio às populações. Até porque os autarcas têm estado alinhados precisamente nesse pedido, portanto, os afetados. E há um sinal político nisso que de certa maneira, o Primeiro-Ministro pode ser prejudicado por isso, que é não ouvir os autarcas. Os autarcas podem dizer, nós não estamos a ser ouvidos pelo atual executivo. E há muitos que dizem isso. A mim parece-me que Luís Montenegro apresentou-se neste debate a saber que ia ser alvo de muita violência por parte de todos os grupos parlamentares, e foi. Especialmente logo nos primeiros momentos, tanto pelo Chega como pelo PS, sendo que é muito curioso, e com isto termino, conseguimos já ver uma reconfiguração, um impacto das presidenciais no diálogo interparlamentar, nomeadamente, parece-me que o Chega quer claramente ultrapassar, quer ser o líder da direita, quer ser o mais agressivo possível, e Luís Montenegro e o Partido Socialista, apesar de continuarem a ser opositores, abre uma porta de entendimento possível para o futuro. Com o Partido Socialista ou com o Chega? Com o Partido Socialista. Com o Partido Socialista. Diana, o André Ventura vai conseguir este objetivo, ou o pós-presidenciais misturado aqui com esta questão toda da tempestade e das calamidades vão baralhar e voltar a dar todas estas cartas? Eu senti que André Ventura estava desconfortável na forma como interagiu durante boa parte do debate. Isso irá ditar um ajustamento a posteriori da própria forma de estar no Parlamento e provavelmente naquilo que são os temas sobre os quais se irá debruçar. Agora, em parte também vai depender daquilo que for a reação do Governo. Eu creio que a própria forma e a lógica de estruturar este governo tem uma debilidade desde o início, porque Luís Montenegro, como tinha um conjunto de ministros que sabia que eram politicamente mais fracos, alguns dos quais tecnicamente competentes, mas politicamente mais fracos, concentrou desde a primeira hora muito daquilo que era a visibilidade daquilo que é a linha de ação do governo na sua própria figura. A Rita frisava aqui há bocado, ele vai continuar a ser o para-raios do governo. Ou estrutura o governo para o preparar para haver Mas ele é, nesta altura, a figura figuras mais forte do governo? Ele é desde o início deste governo. Eu lamento ter que o dizer, mas não há alguém que faça coordenação política, não há ministros que sejam charneira e quando surgem cometem erros. O caso de Castro Almeida, que já cometeu mais do que um erro, erros mais do que uma vez. E esses são dois pilares políticos para Luís Montenegro. Então Amaro e Castro Almeida, e mesmo assim... E a resposta que o governo der... A questão da calamidade não tem que ser necessariamente má. Sim. A resposta que der o governo neste tal plano que vai apresentar será determinante para perceber qual é o nível de empenhamento que tem para o resto da legislatura. 2 minutos para terminar, vamos dividir este tempo pelas respostas. Ele vale mais que o governo, não é? O primeiro-ministro já aconteceu nos incêndios, aquilo só sossegou quando ele apareceu, aconteceu agora e ele viu-se forçado a tomar a posição de maio. Mas é um pouco por culpa dele, porque ele fez um governo, tem feito governos por ciclos curtos, a pensar, vamos ser deitados abaixo e agora vamos ter aqui, por exemplo, Mas tem feito a pensar ou tem feito porque tem acontecido? Não, é a opção dele, é a opção, é um centralista e também preocupou-se em fazer um governo que fosse palatável, que fosse atraente para todas as faixas etárias e para todos os géneros. Tem feito isso. Agora, há uma coisa que ficou também evidente, é que ele não pretende fazer uma remodelação, quer fazer aquilo que ele chama uma recomposição, mas é uma pena, porque isso é teimoso, porque vai mais tarde ou mais cedo vai ter que fazer. Podia fazê-lo nos termos dele e depois terá que fazê-lo no Estado.
antes ou depois da tomada de posse do Presidente da República, vai acabar por fazer ou não essa remodelação? Isso não consigo prever. Sei que Luís Montenegro falou aqui novamente do novo ciclo, dos 3 anos e meio sem eleições, esse wishful thinking dele, não é? Quer dizer que se tudo correr como previsto, é o que acontecerá, e tem alguém que concorda com ele, que é o Presidente da República eleito. Sim. E isso aí é uma vantagem para Nós já Luís chamamos Montenegro. aqui um bromance Exato. entre os dois. É uma vantagem Exatamente, para Luís exatamente. Montenegro. Resta saber agora se Luís Montenegro vai continuar e precisa do apoio de mais alguém na Assembleia da República, no Parlamento, a maioria que tem não é suficiente, se vai continuar esta estratégia de, entre PS e Chega, ir navegando, ou se vai aproveitar este novo ciclo também ele para instituir aqui uma nova fase de acordos mais ao centro. Não sabemos que ele neste debate, quando falou no PTRR, abriu a porta a negociações com todos os partidos e chamou uma todos. comissão eventual de Exatamente, para Exatamente. fazer. De resto, houve essa proposta por acolher- parte de para Rui acolher Tavares contributos, também. para acolher contributos de todos. Sim. E depois, da parte do PS e também do Chega, porque André Ventura também já disse o mesmo em relação aos layoffs, há abertura para aprovar retificativo. Se houver necessidade, coisa que agora o Primeiro-Ministro vai dizendo que não. Portanto, sim. apesar de tudo e apesar de estar à pele a receber todos os impactos a partir de agora, também há aqui razões para o Luís Montenegro conseguir recuperar a iniciativa política. Retificativo vai ser uma Alexandre. Sim, é muito inevitabilidade. rápido. Eles rebentam com Nesta o teto da remodela- despesa. Peço desculpa. Não faz mal. Deixa só, para ser democrático. por favor. É Claro, muito claro. simples, é só para dizer nesta remodelação que ninguém sabe o que é que está na cabeça de Luís Montenegro, como é óbvio, mas podemos dizer que precisa do número 2, sem dúvida, alguém que articule. E o Governo entrou agora numa nova fase, e isto é um grande desafio para qualquer novo membro de Executivo. O Governo entrou nesta nova fase que é de fazer chegar o dinheiro às pessoas que precisam de ajuda. É a E- única forma que o Governo terá de responder. vai ser muito desafiante. O Ministro das Finanças foi a Bruxelas, já disse que é preciso ter um olho no apoio e um olho no equilíbrio orçamental. E quanto a Ventura, só para terminar, que é o desnorte de André Ventura, parece-me que está a viver um pouco a ressaca pós-presidenciais, onde aparecia constantemente entrevista após entrevista, e agora já não tem esse espaço e, portanto, ele vive da omnipresença. Parece-me que, para já, esse desnorte é a falta de atenção.